Olá, mais uma vez estudando os ensinamentos de Meixo Sama. Hoje eu trago um assunto que acredito vai ajudar muitas pessoas. Por que digo isso? Recebemos ao longo dos anos muitas perguntas sobre o tema Qigong. O que é o Qigong? No ensinamento que vocês ouviram, Meixo Sama dá uma explicação da função do Qigong, mas no ensinamento não está a explicação de como fazer a prática, não é isso? Essa é a dúvida das pessoas. Então vamos lá, vamos tentar hoje estudar esse assunto. Eu fui procurar um pouco mais, também um pouco mais informações sobre a prática. Essa prática de Qigong, chamada Qigong Kishin Jutsu Naomoto e Qigong Kishin Hou por Meixo Sama. Qigong, Qin é um ideograma que, aliado a outros, expressa a palavra acalmar. Kong é alma, igual a gente já ouviu o reverendo explicando, Jokong é o mesmo Kong, alma. Jokong, no caso, seria limpar a alma, né? Qigong, acalmar a alma. Kishin, o Ki é que representa o voltar para Shin, Shin, Deus. É a outra forma de ler o kanji de Deus. E Jutsu, ou Hou, é a forma ou o método. Então, esse método, ele vem desde tempos muito antigos, tempos realmente 2, 3 mil anos atrás no Shintoísmo, uma prática que era comum dos sacerdotes, e a Omoto, ela passou a praticar esse método como um meio de acalmar a alma e elevar a sensibilidade espiritual. Por quê? A função do Qigong, a princípio, nesse período, né, que a Omoto passou a praticar, era despertar essa espiritualidade, né? A gente poderia falar, para ficar mais fácil de entender, como se fosse despertar uma mediunidade. É um estado mais sensitivo ao mundo espiritual. A pessoa deveria se sentar com as pernas cruzadas em posição de lótus, né, a mão mais relaxada, e tentar esvaziar a mente. A pessoa que conseguia fazer esse processo, né, esvaziar a mente, isso auxiliaria esse aumento da sensibilidade, o aguçamento da sensibilidade espiritual, e aí ficaria mais fácil a comunicação com o mundo espiritual e com o mundo divino. Esse método, quando Meixo Sama entrou, todo mundo sabe, Meixo Sama iniciou a vida religiosa na Omoto, ele sabendo, né, ele também foi orientado, foi ensinado a praticar. A princípio eles não passavam para todos os membros, eram mais os divulgadores. E Meixo Sama fazia. Quando em 1926 Meixo Sama recebeu a revelação de Kanon, a partir de então Kanon revelou diretamente a Meixo Sama a missão dele, o plano divino para a construção do reino do céu na terra, e a partir de então instalou-se a bola de luz no ventre de Meixo Sama. Ele, com essa revelação, com a sua percepção espiritual, passou a já praticar a cura das doenças. E inicialmente ele usava o Qigong. Então ele, nessa posição meditativa, ele se sentava diante da pessoa e ele conseguia efetuar curas com o Qigong, com essa prática. Mas o Meixo Sama abandonou completamente essa técnica e passou a utilizar a forma que antecede, né, os primórdios do Jorei. Iniciou primeiro com o método de digitopuntura, depois passou a soprar, depois passou a balançar a mão e finalmente a palma da mão parada, bastante relaxada, o formato do Jorei que a gente conhece até hoje. Ele abandonou completamente o Qigong como método de cura. Mas ele sabe a importância de acalmar a alma, de trazer essa consciência do mundo divino. Então, quando ele coloca esse ensinamento em que ele fala
que serve para acalmar a alma, trazer de volta o nosso espírito, isto é, sair do estado de dispersão. Esse é um dos maiores problemas da vida moderna. A gente fica o tempo todo que fala, né, antenado no que vai fazer, no que o outro está falando, no programa, no que está na rede social, e acaba que a nossa alma nunca está focada, centrada no que é importante, que é o desempenho correto da nossa missão. Então ele fala sobre a importância de sair do estado de dispersão, ele fala da importância de dominarmos a irritação, porque quando você está irritado, você não intui o que o teu protetor está querendo te dizer, você sai da sua missão, você ofende as pessoas, né? E ele, com a prática do Qigong, conduz a um grau maior de discernimento, que lhe trará como resultado comportamentos reveladores de muita sabedoria. Porque você trouxe sua alma de volta, você reflete um pouco melhor. Quando vem aquela irritação, você consegue controlar. E com esse estado de serenidade, as situações ficam mais claras. Você tem maior discernimento. Então a importância, na verdade, não é a prática, a forma, e sim a serenidade. É adquirir essa maior elevação espiritual mesmo, né? Que algumas pessoas talvez não tenham interesse na meditação. Eu mesmo sou uma pessoa que não tem facilidade de meditação. O reverendo Takahashi, ele conseguia meditar por muito tempo, por horas. Eu tenho mais facilidade na oração e na leitura do ensinamento. Isso acalma a minha alma, isso realmente traz de volta. Então a prática do Qigong, ela não é uma regra, é uma orientação para quem tem facilidade. A gente sabe que, por exemplo, o budismo Zen, eles ficam horas e horas e horas em estado meditativo. E muitos monges alcançaram a iluminação nesse caminho, né? Uma das nossas pesquisas mostrou que a prática do Qigong lá atrás, nessa história da Omoto, trouxe algumas histórias um pouco negativas. As pessoas ficam muito místicas, elas dão mais valor ao fenômeno espiritual, enxergar espírito, comunicar e dizer que tem mais sensibilidade do que o outro, do que a própria função, que é acalmar a alma para se ligar a Deus. Então isso deu mau resultado. A Omoto também, ela modificou bastante, por exemplo, no início, na época de imersão, a orientação era a perna cruzada, hoje eles ficam só ajoelhados, e eles aproximaram muito mais, hoje, atualmente, com o formato que a gente vê no Zen Budismo. Então, hoje, a técnica, a prática do Qigong é mais semelhante a um estado de meditação, tá bom? Então, espero ter esclarecido. Qigong, acalmar a alma para ligar-se a Deus, é isso. Como você vai praticar o Qigong, você mesmo pode encontrar o seu método. Fazer Ikebana, a Ikebana acalma a alma. Você mexer num jardim, para mim é o melhor método de acalmar a alma. Quando eu estou irritada, que não consigo nem rezar, que não consigo nem parar para ler o ensinamento, eu vou dedicar no jardim, tirar matinho, agradecendo a Deus por essa permissão, agradecendo. Isso acalma a alma. Então o seu método você pode escolher. O importante é o seu pensamento estar correto, ligado a Deus. Tá bom? Espero ter ajudado e qualquer dúvida podem perguntar. Muito obrigada.